Então, boa noite de novo para todo mundo. Sejam bem-vindos a um dia não padrão, né, de estúdio Torá, mas eu não podia deixar passar, assim, por mais que eu tenha tido problemas com o computador nos últimos dias, eu não podia deixar passar a última paraxá do livro, né, que nem eu estava comentando agora mais cedo, né, a gente vai terminar. Se Deus quiser, a gente começa Shemoto sem nenhum problema, né, se Deus permitir. Eu queria começar do começo, efetivamente. Essa paraxá é uma daquelas paraxot que tem algumas coisas meio icônicas, assim, e a gente vai passar por uma delas, tá? É justamente a questão da vida de Yaakov, na verdade, o final da vida, né? Então a gente vai tratar um pouco do começo da história e vai voltar, mas na verdade nosso foco é mais pro finalzinho da paraxá, tá? Então a paraxá começa com a seguinte frase: Yaakov viveu na terra do Egito 18 anos, e foram os dias de Yaakov, os anos da sua vida, 147 anos. Então Yaakov viveu 147 anos, um pouco menos do que os pais, né, no caso, do pai e do que o avô. E aí sempre tem aquelas histórias, né, talvez tanto de filho, tanto de esposa, tenha ajudado um pouco nessa diminuição da vida dele aí. Mas o foco hoje é justamente no processo aqui, nesse processo que vai ser citado aqui agora, tá? Mas eu queria primeiro observar a primeira palavra, né? Para achar que começa com vai rir, Yaakov, né? Então, o que é vai rir? Vai rir seria como se fosse uma celebração. É quando a gente fala o Lechaim. Yaakov viveu, ele viveu muito tempo e ele viveu de verdade. A Torá, quando fala o termo viver, quer dizer que a pessoa aproveitou o tempo que ela estava aqui, tá? Mas a Paraxá começa dizendo, dando esse Lechaim pela vida aqui, e o assunto é a morte dele. Tá? E aqui, justamente por esse ser o assunto, a gente vê uma espécie de testamento. Tá? Ele vai deixar aqui nesse momento uma série de instruções e o que ele está deixando, e aí essa parte mais engraçada, espiritualmente para cada filho. Né? E consequentemente para cada tribo. Né? Mas a partir disso aparece uma pergunta que é muito, muito importante. Né? Qual é a marca que eu, você, todo mundo quer deixar no mundo? E assim, por a gente viver numa sociedade com um nível de corrupção mais alto hoje em dia, né? E em vários sentidos, né? Não estou falando corrupção só política. O ser humano foi perdendo certas qualidades e certas características com o tempo. A sociedade foi perdendo certas qualidades e certas características com o tempo. E quais são esses valores das pessoas e de onde que vem hoje? Qual que é o valor? Se você falar assim, fulano, se você dá algum valor para aquele indivíduo, normalmente está associado aos bens materiais, o salário do cara, os carros que o cara tem, os carros que a mulher tem, a posição hierárquica na empresa que a mulher tem ou que o homem tem, né? Então, esse conceito de testamento hoje pra gente é puramente uma coisa do direito, assim, né? Simplesmente para uma divisão de aspectos materiais e financeiros. Né? Aqui na Paraxá é diferente. É a mensagem. Né? O que é que Yaakov espera do futuro de cada um dos filhos? E o que o passado afeta, o que eles já fizeram afeta no que eles podem deixar na frente. E o que ele está deixando para eles efetivamente. Qual é a mensagem que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus pais, né? Para minha comunidade, para o mundo. Porque se Deus quiser, a gente comentou semana passada essa história. Se Deus quiser, a gente tem semana retrasada, eu acho. A gente vai ver esse ciclo se completando, né? Os pais indo primeiro que os filhos. Né? Então a gente tende a deixar as coisas para as comunidades. Muito pouco da Paraxá vai falar dos assuntos financeiros mesmo, das intrigas, né, financeiras. Vai falar sobre o futuro em si. O que Yaakov está deixando para o futuro como legado verdadeiro dele. E a Paraxá vai pro finalzinho e Yaakov vai embora de um jeito muito estranho, se a gente for pensar. Tá? A frase aí no número 2 é: Yaakov terminou de ordenar a seus filhos, juntou seus pés na cama, expirou, e o expirar é de respirar mesmo, tá? Ele soltou o ar e foi reunido a seu povo. O hebraico é meio estranho, porque é exatamente isso que está escrito.
E tem uma palavra que falta no hebraico que é muito importante para essa história toda aqui. A palavra met, a palavra morreu. Ele não aparece que ele morreu aqui. E isso causa uma série de discussões dentro do Talmud sobre essa situação. O Talmud em Ta'anit 5b, ele vai puxar uma frase que é famosa até, que é a frase Yaakov Avinu lo met. Então, o nosso patriarca Jacó não morreu. Mas o próprio Talmud vai perguntar, se ele não morreu, o que eles embalsamaram, o que eles fizeram uma procissão, o que eles enterraram se ele não morreu? Se ele está vivo, não é um jeito muito correto de tratar a pessoa que está viva. Né? E é engraçado porque a gente também, nos profetas, a gente também vai ver, né, uma porção, tá, que fala sobre o rei Davi, que é parecido. Tá? Número 3, Melahim Aleph, no capítulo 2 diz assim: e Davi repousou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Aqui a gente vê a ideia de ser sepultado, mas de novo não fala, não tem, né, a palavra meta aí no meio no hebraico. Então não existe, tirando a parte do sepultamento, não tem uma menção explícita sobre a morte dele. Tá? E a gente tem uma frase muito famosa que a gente canta em Simchat Torah, por exemplo, e com certa frequência dentro da sinagoga, que é David Melech Israel, Hai Vekayam. Que é, basicamente a gente quer dizer, Davi, o rei de Israel, ainda está vivo. Só que a gente vê uma diferença aqui de frases. Né? A primeira frase foi Yaakov Avinu lo met, então Jacó não morreu. E David Melech Israel Hai Vekayam. Então, Davi ainda está vivo. Qual que é a diferença desses dois? A gente vai tentar explorar um pouco essa perguntinha hoje. Essa é a pergunta principal de hoje. O que é que... Primeiro, né? Eles morreram, não morreram? O que é que aconteceu? Por que eles estão falando isso? O que é que a gente pode aprender com essa história? Tá? Então, tá vivo ou não tá? E por que é diferente de a gente dizer que Yaakov não morreu e que Davi ainda está vivo? Tá? E uma maneira que a gente pode usar aqui, uma forma, um entendimento que a gente pode usar aqui para explicar, principalmente a parte de Yaakov, tá em toda essa foto, que é o comentário no Talmud, tá? Que ele vai para outra porção do Talmud e conta uma história interessante sobre o funeral de Yaakov, tá? Que ele tinha uma preocupação e pediu para, né, a gente vê isso na Parashá, que ele tem uma preocupação e ele pede para não ser enterrado no Egito. Tá? Isso acaba deixando a gente meio curioso, né? Será que faz diferença onde eu sou enterrado ou não sou? E aí o próprio Tosafot fala, faz uma diferença. Faz diferença porque é basicamente lá que você vai esperar a chegada da Era Messiânica, a chegada da finalização do processo, né? Então a história Yaakov fala para Yosef, fala, me leva para Israel que eu quero ser enterrado lá em Marpelá, né, na caverna de Marpelá, onde estariam enterrados Yitzhak, Avraham, Rivka e, no caso, e Sara, né? E aí, essa coisa é muito interessante, porque ele vai ser levado para lá e, um pouco antes de chegar, a procissão se depara com Esav. Essa história que Tosafot conta. Esav é o irmão de Yaakov, Esaú, né? E Esav, a gente já citou aqui várias vezes, mas é sempre bom repetir. Esav é um cara que... ele é um cara violento, ele é um cara complicado, ele é um cara do sangue, né? Ele, e assim, né? A gente viu a última vez que já se encontraram mais uma vez antes, mas antes disso, Yaakov teria sido jurado de morte por ter roubado a primogenitura, né? Roubado bem entre aspas aí, porque na verdade houve uma negociação aparente, só que Esav ficou fingindo que nada aconteceu, né? E por causa disso Esav queria impedir Yaakov de ser enterrado lá, porque quem deveria ser enterrado lá era ele na visão dele. E essa discussão é bem arrastada, eles ficam discutindo, os filhos de Yaakov ficam discutindo com o tio e aquela história toda, e até que um dos filhos decide que fala assim, não, pera aí então que eu vou voltar lá no Egito, porque a gente tem um documento que você assinou,
que deixa claro essa venda da primogenitura. Né? E aí, enquanto isso, um dos netos de Yaakov, que chama Hushim, Hushim é filho de Dan. E a parte mais engraçada é que Hushim é um anagrama para Mashiach. São as mesmas letras, só que em ordem diferente. Só que Hushim, ele é surdo-mudo. Então ele não entende o que está acontecendo ali. Ele não entende por que eles estão discutindo, por que aquele tio que ele já tinha visto há muitos anos atrás estava ali empatando o negócio, e ele estava muito agressivo. E, pô, o avô dele era um cara muito importante. Você não pode parar meu avô tem que ser enterrado ali. E esse cara que tá sendo super agressivo e tudo mais, não pode impedir isso. Então ele pega uma espada e corta a cabeça do tio. Situação meio complicada, né? Mas a partir desse Midrash a gente vê algumas histórias interessantes surgindo. Então, a gente vê coisas interessantes a partir disso. Yaakov, quando ele pega a primogenitura do irmão, o que ele faz? Ele vai até Yitzhak, que tá cego, como se ele tivesse vestido, como se ele fosse o irmão. Então ele vai vestido muito peludo para que o pai encoste nele e ache que é o irmão. Né? Então ele vai vestido de Esav até o pai. O pai não sabe dizer quem ele é, porque ele pega, pô, a mão é de Esav, mas a voz não é a voz de Esav. Né? E esse neto de Yaakov é meio que o contrário. Ele não fala, ele não tem voz. Ele não tem a voz do avô, por exemplo. Ele não tem a voz de Yaakov. Mas ele pega a espada, que é o que a mão de Esav faz. Então Esav ele acaba morrendo do jeito que ele vive. Ele morre pela espada. Mas a gente vê uma troca aí. Então, assim, completa o ciclo de Esav desse jeito. Tá? E aí o Midrash continua dizendo que depois de decapitada, a cabeça de Esav rola até dentro de Marpelá, rola até dentro da caverna. E acaba nas mãos de Yitzhak, nas mãos do pai, que não solta a cabeça. Né? E então a gente só tem a cabeça de Esav enterrada em Marpelá, não tem mais nada. Tá? E é engraçado porque isso é uma coisa que a gente fala muito pouco. Né? Mas existe uma indumentária que a gente não, né? Mas algumas pessoas, principalmente os Hassidim, usam para rezar, que chama gartel. Gartel seria tipo um cinto que você usa, tá? É um cinto bem bonito que os Hassidim vão usar para fazer a reza. E a lógica que o gartel segue é que ele separaria o coração da área sexual na hora para você deixar a porção da sua reza mais pura quando você tá tratando com Deus. E o Midrash conta que Esav era como se fosse uma pessoa que usava isso. Usava um gartel. Só que ele não usava. Não é como se ele usasse na cintura. Ele usava no pescoço. Então separava a cabeça do coração dele. Então ele falava, mas ele não agia. Por isso que tem toda aquela história de como é que Yitzhak, um cara justo, gostava de Esav, que era um cara tão horroroso. Porque ele falava muito bonito. Mas ele não agia. Tá? Não agia de acordo, pelo menos. Ele agia bastante, mas de acordo com outra. Então é como se ele tivesse separação. E aí, qual que seria a diferença entre a fala de Yaakov e a fala de Esav? Yaakov é justamente o contrário. Ele fazia o que ele pregava. Então ele tem o mérito de ser enterrado corpo inteiro em Marpelá. Esav, por ter essa falta de conexão entre a mente e o coração, né? De novo, a fala dele pro pai era maravilhosa, mas as mãos dele eram cheias de sangue. Ele não pode entrar ali completo. Então só tem uma quase ironia aí nessa história de que o homem que não fala acaba matando o cara que só falava bonito. Né? Acaba com a vida do cara que só falava bonito. E por isso só a cabeça dele fica lá dentro. Porque só a cabeça dele fazia o certo, vamos dizer assim. Né? O corpo não. E a Guemará ela vai terminar contando que Yaakov abre os olhos nesse momento para ver a situação e depois que acontece ele fecha os olhos e não abre mais. E aí tem toda uma relação com Rivka aí, porque
de alguma forma ela se lutaria, ela já tinha falecido, mas de alguma forma ela se lutaria ali e não podia se lutar pelos dois no mesmo dia. Então é uma história que o Talmud puxa pra falar um pouco do luto depois. Tá? Mas também tem uma associação com uma profecia e por isso toda essa história que o Talmud vai contar. Os dois morreram. Esse que é o ponto aqui. Tanto Esav quanto Yaakov morrem no mesmo dia. E essa situação não é muito satisfatória. Na verdade, não é nem. Assim, né? Ela é interessante, mas ela não responde o que a gente está discutindo aqui, que é o processo, né? Por que eu estou contando isso, né? O Rabi Yohanan, durante essa porção, lá na Gemara, tem sempre alguém tentando interromper ele, né, nessa parte. Ele basicamente vai falando assim, não me interrompa, eu estou explicando, não me interrompa, eu estou explicando. E ele explica, em determinado momento, que não é literal essa ideia de que Yaakov Avinu lomet. Então, não é literal a ideia de que Yaakov não morreu. Mas que tem uma lição por trás dessa frase. Essa frase ela quer dizer uma coisa muito importante, que enquanto tiver um judeu vivo, Yaakov também está vivo. Enquanto tem um judeu praticando aquilo que Yaakov viveu, enquanto tem um judeu vivendo da forma que Yaakov viveu, né? Principalmente com essa ideia de que fazendo o que ele fala, né? Yaakov assim continuaria vivo. Tá? Como a gente está falando de morte, que é um assunto complicado, a gente tem que acabar puxando para a ideia do que é morte. Né? O que é a morte efetivamente? Para o judaísmo é uma parte da sua jornada, vamos dizer assim, que seria a separação corpo-alma. Tua alma é imortal, ela vai continuar viva, mas existe essa separação dos dois. De acordo com alguns sábios, existe essa separação, ela é potencialmente dolorosa, mas não é todo mundo que sente essa dor. Né? Só que algumas pessoas têm essa experiência efetivamente. Né? E aí eles acabam relatando que existe uma espécie de confusão durante a morte, porque a gente está acostumado a entender, Matias, estou acostumado a entender que eu sou o meu corpo. Mas o que a gente é efetivamente? É corpo ou alma? Porque se a alma olha para o nosso corpo morto e você tem esse entendimento de que você é seu corpo, existe o potencial para entrar no estado de confusão mesmo. Isso é uma relação direta com o quanto você se considera como um corpo só. Tá? Para essas pessoas, segundo os sábios, a morte é um pouco mais difícil. Para aqueles que entendem o corpo como uma casca que serve como uma espécie de casa para a alma nesse mundo, essas pessoas vão ter um pouco mais de facilidade de seguir em frente. Tá? E qual que é a causa da morte? Ah, tem um monte. Sim, mas de onde que ela vem? Né? Por que a morte permeia o mundo? De onde que ela vem? E se ela não existisse, o que ia acontecer? Bom, se não existisse morte, provavelmente a maioria das pessoas não faria muita coisa. Ah, você não vai morrer mesmo? Você tem tempo de fazer as coisas. Né? Então, existe um potencial de procrastinação sem fim aqui. Tá? É quase que lógico que a gente precise de uma espécie de um susto. Né? Tanto que é muito comum você ver pessoas passarem por sustos grandes, coisas que são milagres bem visíveis, principalmente para um indivíduo que passa por esse, sei lá, um acidente de carro que você sai ileso, morre todo mundo, né, que a gente não permita, mas e essa pessoa se torna religiosa automaticamente, porque ela não sabe explicar aquilo e nunca vai saber, né? Então existe essa espécie de ação da morte, né, para que a gente tenha esse medo de acabar. E esse medo de acabar faz com que a gente se mexa, né? Quando a gente é adolescente, a gente acha que é imortal, né? A morte é dos outros, os outros que morrem, a gente não. Então faz um monte de bobagem. Mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente percebe mais a morte. Principalmente quando a gente acaba perdendo entes queridos. Né? Pessoas próximas. E obviamente a vida não pode girar em torno disso. Nem da morte dos outros, nem da sua. Mas ela tem esse potencial de te fazer focar no que você tem que fazer. Né? De tentar deixar algo pro futuro. Eu ouvi histórias essas 2 semanas de pessoas queridas que se foram e que deixaram alguma coisa pra frente.
deixaram pros parentes e deixaram até pra gente que tava escutando as histórias. Falar, pô, se eu conseguisse viver assim seria jóia. Né? O futuro que a gente deixa é um futuro do qual a gente pode ser que não participe. Né? E existe uma coisa muito positiva de internalizar a ideia de que a gente não tem todo o tempo do mundo. Né? Mas, de novo, de onde que a morte vem? A gente já viu um porquê dela existir. Né? Mas ela vem de uma parte muito estranha que não tem nada a ver com nenhum de nós. Assim, tem porque é por causa de onde a gente vem. Mas diretamente não tem. Né? O Mata sempre brinca, pô, se não fosse Adão e Eva lá, a gente tava no Jardim do Éden surfando e tudo mais, não tinha nenhum problema. Mas Hashem diz, vocês podem comer de todas as árvores, tá aí no número 4, vamos lá. Bereshit número 2, Bereshit capítulo 2. E Hashem Deus disse, e Hashem Deus ordenou ao homem dizendo, de toda árvore do jardim podes comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia que dela comeres, morrerás. E aí vem aquela história, eles comeram da árvore. Eles morreram? Não. Só que o comer possibilitou a entrada da morte. Eles não morreram naquela hora, mas eles morreram depois. Ah, eles não iam morrer antes? Não. Bom, pelo menos acho que não, porque não é isso que está sendo dito. O dia que vocês comerem aqui, vocês vão morrer. Não no dia, mas vocês vão abrir o potencial de morrer depois. Tá? Então, se a gente for pensar bem, o nome Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, Etz Adat Tov Verá, é quase uma propaganda enganosa. Né? Porque na verdade ela não é coisa de conhecimento nada, ela é a árvore da morte. Né? E o Rambam, o Maimonides, ele explica que eles, Adão e Rava, sempre tiveram livre-arbítrio, desde que eles foram criados. E eles tinham conhecimento do que era morte e do que era mal. Mas era um conhecimento externo. Quando eles comem, o conhecimento se torna interno e começa a gerar problemas. O conhecimento da morte vira intrínseco a eles. O conhecimento do mal vira intrínseco a eles. Então a gente pode começar a fazer maldade. Aí o bem antes. O bem já estava sendo entendido. A ideia era eles estudarem, né, Torá, vamos dizer assim, porque existe a árvore da vida também como contrapartida, né? Então a ideia era comer da árvore da vida. Um exemplo que parece meio besta é câncer. As pessoas têm a impressão de que câncer pode ser isso, pode ser aquilo outro, mas você só sabe que é mesmo quando você tem. Espero que ninguém passe por isso aqui, que Hashem não permita, mas aquilo só gera a morte quando você tem, não quando o outro tem. Né? Em você, efetivamente. Né? Então a árvore que causa a morte no mundo é essa. Ela gera confusão e causa a morte. Então quando a gente viu o que é a morte, o que a gente viu ali? Né? A morte é esse processo que pode gerar confusão nas pessoas, porque elas se veem como aquele corpo. Então essa confusão está diretamente associada a essa árvore. Né? A gente vive nesse mundo que é um mundo de confusão. No qual a gente consegue se convencer, a gente consegue justificar um monte de coisa errada, dizendo que é bom pra gente. Mesmo que não seja. Ah, eu vou só comer esse bolo aqui, mas eu sou diabético. Ah, eu só vou... Ah, não vou... Ah, eu vou ficar aqui sentado comendo e tal. Eu sei que eu preciso malhar, que eu preciso ir correr e tudo mais, mas eu não vou fazer isso agora não, porque eu tô tranquilo aqui. Vou fazer aquela famosa conversa antes de começar a dieta, né? Ah, vou gastar aqui o que eu tenho que gastar e amanhã eu começo a dieta. Ou quem fuma também passa por coisas parecidas, né? Ah, eu sei que faz mal, não sabe, mas não age em cima, então não sabe, né? Então essa é a ideia do conhecimento do bem e do mal. As duas coisas se confundem dentro da pessoa quando ela come da árvore, no caso de Adão e Rava, né? E os nossos mestres e a Torá chamam Yaakov, né? A gente vai ver no número 5, de Ishtam Yoshev Ochalim, que é uma pessoa perfeita, na verdade uma pessoa completa e simples que senta em tendas. E para os mestres é uma questão de estudo, buscar conhecimento, a sua espiritualidade e o que a gente chama hoje sempre de estudar a Torá. Isso é a árvore da vida, efetivamente, tá? Aí no número 5.
Os moços cresceram e Esav tornou-se um perito caçador, homem do campo. E Yaakov um homem íntegro, um homem inteiro, né? Que habitava em tendas. Então a gente tem duas árvores, a árvore da vida e a árvore que a gente chamou de árvore da morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí tem uma descrição muito interessante que eu tô falando, de onde é que você tá falando que a árvore da vida é a Torá? De Mishlei. Tá? Provérbios tem assim. É como a árvore da vida para quem nela se apega. E afortunados são os que dela se aproximam. Quem que é como a árvore da vida? A Torá. Tá? A Torá seria a contrapartida, a árvore da vida. Yaakov é Tam. Tam é simples. Né? E ele se associa com a árvore da vida e não com a árvore da morte. Engraçado, se você escrever a palavra Tam em hebraico, ela é o contrário da palavra Met, que é morte. Ou seja, Yaakov é o contrário de morte. Porque ele é um Ishtam. Ele é um homem íntegro, completo. E ele senta em tendas, ele estuda e ele está conectado à árvore da vida. Segundo Zohar, Yaakov teria como se fosse a beleza de Adão antes da transgressão. Ele era um cara que tinha uma beleza semelhante. E essa beleza não é física, ela é mais espiritual, tá? E é interessante porque Yaakov é muito diferente dos outros patriarcas. Abraham teve uma linhagem de sucesso, vamos dizer assim, ou seja, uma linhagem que cumpriu o que ele achava que tinha que ser cumprido, que é Isaac. Mas ele teve Ismael também. Né? Isaac também teve só um que passou para frente o que ele queria, ou seja, também só teve um sucesso, que é Yaakov. Mas Yaakov é capaz de, à beira da morte, olhar para os filhos dele e ver que ele não tem isso. Que todo mundo vai seguir o caminho que ele estava esperando. Que ele criou todos para o caminho que eles foram criados. Então, o fato dele ser simples, dele ser tam, demonstra que ele não precisa de mais nada, não faltou nada para ele. E essa espécie de completude, segundo o próprio Zohar, né, é que faz Yaakov não morrer, vamos dizer assim. Porque ele não sofre com o impacto da morte. Sabe quando você termina um trabalho, aquele trabalho gigantesco, você fala, você descansa de verdade, aquele peso sai de você. Mas às vezes não é que é um peso de ruim, é um peso de que eu fiz um bom trabalho. Yaakov é isso, quando ele morre. Então é dito que todas as pessoas precisam de alguma forma da morte. Porque elas são afetadas pelas próprias transgressões. Isso fala. As pessoas elas sofrem com as próprias transgressões por causa das confusões que a gente cria. E que o mundo cria. Só que Yaakov, por causa dessa relação que ele tinha com a Torá, não passa por isso. Como se Yaakov fosse além da morte. Por isso, ele lembra aquela inocência inicial de Adão e Rava. Que nem entendiam que eles estavam sem roupa. Né? Que é antes da transgressão. Onde não existe confusão mental e moral. E a morte também está fora. São coisas externas, são conceitos externos. Se a gente comparar Davi Ameller com o Yaakov, aí a situação complica um pouco. Foi a pergunta no começo. Né? É bem difícil dizer que Davi nunca transgrediu. A gente não pode falar isso. Tanto que assim, ele é mais conhecido por coisas que ele fez errado do que coisas que ele fez certo em determinadas conversas. Né? Se fala assim, Davi foi um ótimo rei. Sempre vai ver alguém falar, mas é aquela história. Né? Sempre tem. Não preciso citar a história aqui, porque acho que todo mundo sabe qual é. Mas se Davi tivesse vivo hoje, ressuscitar a carreira política dele, vamos dizer assim, seria muito complicada por causa dos erros que ele cometeu. E essa é a vantagem, na verdade, que ele teve de viver na época com profetas. Porque esses caras, os profetas, eles são capazes de deixar claro o que é bom e o que é ruim. E o que existe de fato no coração de uma pessoa, como Davi, por exemplo. Yaakov, a gente vê esse sentimento de pureza do qual a morte não necessariamente consegue se aproximar. E por isso que ele tem essa beleza de Adão. Porque a morte chega, mas ela não tem esse impacto normal. Né? Mas a gente não pode falar isso sobre Davi. Se a gente abrir em Terrilim, nos Salmos, a gente vai ver um testemunho de um homem muito arrependido.
agradecido por muitas coisas, mas a gente vê um arrependimento grande em determinados momentos. Uma pessoa que está com o coração destruído, estraçalhado, né? Um homem que ele vai reconhecer as próprias fraquezas, os próprios erros. E ali, nesse processo que a gente começa a ver o que ele se torna. Ele se torna talvez o maior exemplo de techuvá que a gente tem. O exemplo de arrependimento verdadeiro. Né? E aí a gente vê uma espécie de opostos aqui. Né? De um lado a pureza, aquele que não transgride, ou quase nunca transgride. E a transgressão que precisa de uma correção grande. Né? E a gente vê no Zohar também que depois que Adão sai do jardim, sobra um pouco daquela luz que Hashem deu para ele, que deixa com que ele veja o futuro, que ele possa ser talvez o maior profeta que já andou por causa disso. Ele vê todas as gerações que vêm depois dele e como que vai ser. E aí tem uma história muito bonita quando ele está olhando para esse futuro e ele vê todas as almas do povo, vê todas as almas das pessoas e ele vê uma luz grandona vindo de um canto e ele fala assim: pera, aquilo ali é diferente. E quando ele foca naquela luz, ele vê que ela tá caindo, caindo, caindo e some. Aí Adão pergunta para Hashem, né? Quem que é aquele? E Hashem responderia para ele: aquela alma é a alma de Davi. Uma pessoa que vai morrer quando nascer. Adão olha para aquela situação e fala: mas isso não é possível. Aquela alma era mais brilhante. Como é que a gente pode... Como é que você vai deixar isso acontecer? Hashem não se justifica, só deixa claro que é isso que vai acontecer. Né? Por isso que basicamente demonstrando que almas como aquela só podem ficar por pouco tempo nesse mundo antes de sumir. E aí começa uma negociação muito interessante com Deus nesse processo, né? E a gente vê essa última citação, teoricamente, esse salmo, o passo 4 do Salmo 90, seria uma referência a essa negociação, ao que acontece depois. Que antes de ti 1000 anos são como um dia que passou, como uma vigília noturna. Ou seja, ele teria visto os 1000 anos para frente e estaria negociando. E essa referência dos 1000 anos é muito interessante. Adão negocia, sabendo que 1000 anos para Hashem não são nada. Só que era para ele ter... Quantos anos Rava viveu? Rava viveu 1000 anos. Por que é que Adão morre com 930 anos? Eu não vou discutir a questão de expectativa de vida, de por que é que eles viviam 1000 anos e depois a gente só... Né, a gente fala até os 120 hoje, né? Mudou? A gente conta um tempo diferente? Não, né? A gente não vai discutir isso não, mas o Rabican costuma dizer que com certeza tem alguma coisa a ver com os conservantes que não tinha na comida naquela época, né? Hoje em dia tem comida conservante tudo quanto é lugar, né? Mas a história termina basicamente com Adão oferecendo 70 anos da vida dele para Davi. Por isso que ele morreria com 930 e Davi morre com 70. Né? E quem é Davi? Davi, pelo que a gente está vendo aqui, é um homem que aprendeu e sabe fazer techuvá. E se ele recebeu esses últimos 70 anos de Adão, a gente pode ver ele como uma continuação de Adão. Adão esse que não soube fazer techuvá na hora que Hashem chamou ele. O que foi que vocês fizeram? A primeira coisa que Adão faz é apontar para Rava e falar: foi a mulher que você me deu. Hashem fala: não, peraí, você tem certeza que esse é o seu plano? Pior ainda, antes disso ele se esconde. Não é nem que... Ou seja, ele vai demonstrando que ele não vai fazer a techuvá dele. Então, Davi seria a conclusão de Adão pós-transgressão. Enquanto Yaakov, que não transgride muitas vezes, pouquíssimas vezes, e que faz sua techuvá rapidamente, é Adão antes da transgressão. Por isso que a gente fala Yaakov Avinu Lomet. Yaakov Avinu não morre porque ele é reflexo de Adão antes, não tem morte, não tem como morrer. E a gente fala David Melech Israel Havekayam, que o rei Davi, o rei de Israel, ainda está vivo. Isso significa o quê? Que mesmo que as transgressões estejam associadas diretamente à morte, né,
quando você transgride você morre, ponto final. Principalmente se a gente pensar assim, mundo de justiça absoluta, você fez uma coisa errada, você morre. Mas Davi ensina uma coisa mais importante, que a gente tem a habilidade de se arrepender, de consertar o nosso erro, de fazer techuvá, de transformar o que antes era morte em vida. Tanto que a gente costuma fazer para a recuperação das pessoas ou para lembrar daqueles que já se foram, a gente costuma fazer o quê? Salmo. Essa é a habilidade que Davi trouxe para o mundo, não sozinho. A gente tem vários exemplos disso, mas ele é a personificação daquilo. Como que você transforma a vida em morte? E esse é o poder do descendente de Davi mais famoso, que é o Mashiach, né, que a gente fala. Quando o Mashiach vier, a ideia do Mashiach e da era messiânica é simples, é ser capaz de ensinar para o mundo como que se transforma a morte em vida. Seria um momento onde todos seriam capazes, com um pouco de esforço, de internalizar essa proposta. A palavra Elef em hebraico quer dizer 1000. Né? Escreve Aleph, Lamed e Fei, né? Fei final. Né? A letra Aleph, escrita por extenso, escreve-se da mesma forma, inclusive. Né? Quando a gente fala Yaakov Avinu Lomet, a gente tem que pensar. Qual que é a principal característica, a principal midá de Yaakov Avinu? Cada um tem uma, né? Yitzhak seria o mais justo, né? Então ele é Gvurá, ele é força, porque ele consegue separar o bem do mal. Avraham é Chesed, ele é bondade, ele é um cara que faz bem para os outros. E quando a Gemara fala, ele fala Emet le Yaakov, né? Ele fala a principal característica de Yaakov é Emet, é a verdade. Se a gente pega a palavra Met, morte, e bota um Aleph na frente, e o Aleph, né? A gente fala de Gematria, a gente fala essas coisas. Aleph é um. E um é só Deus. Por isso que a Torá não começa com Aleph, começa com Beit, que é a segunda letra. Então uma pessoa, Yaakov quem que era? Uma pessoa que fala e faz. Isso é Yaakov. Então Met, a morte, com o Aleph, com Deus, vira Emet, que é verdade. E verdade é uma coisa que não morre nunca. Yaakov morre na Parashá? Morre. Ele morre na Parashá. Ele foi embalsamado, foi enterrado, teve procissão para ele, foi enterrado. Né? As pessoas se lutaram por ele. Mas no nível um pouquinho mais profundo, Yaakov lo met. Yaakov não morre, ele nunca morre. Enquanto os descendentes dele estiverem defendendo o legado, que esse efetivamente é o papel dos judeus, que vieram para ensinar tudo isso para o mundo, teoricamente, né? E mesmo muitas vezes falhando, continua sendo a missão. Porque quando a gente tem sucesso, a gente traz de volta um pouquinho aquela luz que Adão depois oferece, inclusive, para Davi. Né? Quando a gente falha, que nem Davi, quando a gente transgride, a gente tem que imitar ele. A gente tem que se levantar e se recuperar. Né? O trabalho de Davi, efetivamente, era completar o que Adão deixou para trás. E meio que a gente também. Assim, a gente vai tentar evitar os nossos erros, ou pelo menos aprender com os nossos erros de verdade. Você falar, o burro é aquele que não aprende com os próprios erros. Né? A gente pode tentar ser como Yaakov, evitando os erros. Mas no caso dos erros, Hashem deixou vários exemplos de como que você faz. E o maior exemplo é o livro de Terrilim. Não se desespere porque você tem a habilidade de consertar o que você fez. E fazer parte efetivamente do processo, inclusive da vida do Mashiach. Né? Porque como disse o Hovetz Haim, para mudar o mundo, para mudar a sua comunidade, para mudar tudo, primeiro você tem que se mudar. Você tem que mudar você mesmo. Era mais ou menos isso que eu queria discutir hoje. Hazak, 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 Venit, Hazek. E boa semana para todos. Obrigado.